Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 042 de Matemática preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula envolve a teoria de conjuntos e também o tema frações. Então vamos lá? Neste exercício, bastante interessante, envolvendo teoria de conjuntos, nós temos que um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos. Então, nós temos aí o diagrama de Venn para 3 produtos, visando a públicos diferentes. Muito bem, ele vai chamar esses catálogos de C1, C2 e C3. C1, C2 e C3. E aí nós vamos colocar os números referentes aos catálogos. Então, esses catálogos têm as suas páginas. 50, 45 e 40. Nós não vamos colocar os números ainda, mas nós vamos começar de baixo para cima, porque ali envolve a intersecção, né? Então, nós vamos dizer que C2 e C3, na última linha de cálculo, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estão em C1. Como que a gente faz isso? Eu vou colocar o 4 aqui. 4 estão em C1. E 5 no total, entre C2 e C3. C2 e C3 são as linhas vermelhas e verde, totalizando 5 páginas. Então, eu tenho 5 páginas entre C2 e C3, das quais 4 pertencem a C1. 4 está dentro do círculo azul. Beleza? Agora eu vou subir na linha de cálculo. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Como que eu faço isso? C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Portanto, eu tenho que colocar ali o número 2, entre C1 e C3, entre o azul e o verde. Totalizando 6, eu coloco 2. Beleza? Agora vamos continuar subindo. Nós já fizemos o C1 e C3. O que está faltando? C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C2 é o azul e o vermelho. Mas eu já tenho 4 ali. Que número eu tenho que colocar para que totalize 10? O número 6 entre C1 e C2. E vai ser ali. Viu que fácil? Bastante interessante esse exercício. C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Agora vamos subir mais um pouquinho. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica isto. C1 e C2 terão 10 páginas. Agora nós vamos analisar o conteúdo de cada página. Quantas páginas tem o C1, por exemplo? 50 páginas. Mas nós já temos ali 12. Para chegar nos 50, faltam 38. Portanto, eu coloco 38 ali, porque o C1 tem 50 páginas. Agora nós vamos para o C2. O C2 tem quantas páginas? 45. Mas nós já colocamos 6, 4 e 1. 6 e 4, 10, mais 1, 11. Nós temos 11. Para chegar no 45, faltam quantos? 34. 34 mais 11 dá 45. Viu que tranquilo? Agora é só eu completar com aquilo que falta para que o catálogo se feche. 2, 4, 1. 2 mais 4 mais 1 dá quanto? 6 e 1, 7. 7. Só que o catálogo verde, o catálogo C3, ele tem quantas páginas? Das quais nós já colocamos 7. 40 páginas. Se nós já colocamos 7, faltam quanto para chegar no 40? Isto, muito bem, 33. Eu vou colocar o 33 aqui para inteirar, né? 7 mais 33, as 40 páginas desse catálogo. E agora vem a parte mais fácil, que é o que ele pergunta. Efetuando esses cálculos, o fabricante concluiu que, para a montagem desses 3 catálogos, necessitará um total de originais de impressão iguais a... Qual é o total de páginas de impressão? É só somar todos esses números. E nós vamos chegar em que resultado? E o resultado é 118. Portanto, o resultado é letra C deste exercício. 118 páginas para todos os catálogos. Agora, vem um exercício que envolve uma série de cálculos de fração. Frações é muito interessante em matemática. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade de funcionários de uma empresa. Então, ela envolve homens e mulheres e que fizeram o ensino médio. Como relaciona isso? Homens e mulheres que ambos fizeram ensino médio em quantidades diferentes. Então, vamos lá. Verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham tem o ensino completo. Ensino médio completo. Então, tem
o diploma de ensino médio, um quarto, a quarta parte dos homens. Eu vou chamar homens de H e a quarta parte é H sobre 4, não é isso? Então, as mulheres, 2/3. É um número diferente de um quarto. Muito bem, que trabalham na empresa têm o ensino médio completo. Então, este total de homens que têm ensino médio mais mulheres que têm ensino médio, eu posso somar. E ele fala que esta soma, né, de que todos que têm ensino médio, que é um quarto de H mais 2/3 de M, a metade deste número corresponde a um número de homens que têm ensino médio, que é H sobre 4. Como que eu faço essa conta? Eu digo o seguinte, que H sobre 4, que a quarta parte dos homens tem ensino médio, mas também tem ensino médio 2/3 de M, das mulheres, 2/3 do número de mulheres que trabalham no ensino médio, que trabalham na empresa têm ensino médio. Constatou-se também que entre todos que têm ensino médio completo, que é esse pessoal aí, H sobre 4 mais 2/3 de M, metade, como é que eu calculo metade? Assim, a metade desse número são homens. São homens o quê? Que têm ensino médio, ou seja, H sobre 4. E aí, a conta fica muito simples, mas ele pede uma fração, uma relação de divisão, que é fração, que representa o número de funcionários homens, H, dividido pelo total de funcionários, que é H mais M, homens e mulheres. Quanto dá H sobre H mais M? Esta é a grande pergunta do problema. Mas nós vamos fazer primeiro a multiplicação em cruz, né? Nós vamos passar esse 2 lá para o lado multiplicando o H. Para o lado direito, multiplicando o H. Então, 2H sobre 4, cancelo 2 e com o 4, acaba ficando H sobre 2, não é isso? Eu divido por 2 em cima e embaixo, fica um H sobre 2 do lado direito, e esse 2, fração, sai do lado esquerdo. Então, fica H sobre 4, mais 2 sobre M. Passo o 2 multiplicando o H sobre 4, acaba dando o quê? H sobre 2. Muito bem. Agora, como que eu vou olhando, observando esta conta, em vez de tirar mínima, essas coisas todas, que tal se nós multiplicarmos todo mundo por 12? Você cancela o 4, que dá para dividir por 12. O 12 dá para dividir por 3, 12 dividido por 3 dá 4, e o 12 dá para dividir por 2. Então, multiplico todo mundo por 12. Vamos fazer isto? Multiplicar por 12 cada termo. Então, quanto dá H sobre 4 vezes 12? Dá 3H. Viu que tranquilo? E agora, multiplicar por 12, 12 vezes 2 dá 24, dividido por 3 dá 8, ou você pode dividir o 12 por 3, dá 4 vezes 2 dá 8, também pode fazer isso. E por último, multiplicar por 12 o H sobre 2, você tem 12 dividido por 2, dá 6H. Aí você fala, mas professor, por que você fez isso? Para evitar tirar mínimo. Olha como é que ficou a expressão. Bem mais simples e rápido, certo? Multiplica logo pelo MMC todo mundo e as frações somem. Né? Agora, você está vendo 3H do lado esquerdo e 6H do lado direito. Eu vou passar para o lado direito o 3H, certo? Então vai ficar 8M igual a quanto? 6 menos 3 dá 3H. Vai ficar 3H aqui. Viu que tranquilo? E agora eu vou descobrir quem é M. Qual a relação? Quem é M em relação aos homens? A quantidade de mulheres é 3/8 de H. Passei o 8 dividindo o 3H. Agora, vamos ver a grande pergunta do problema e a gente vai fazer mais algumas continhas, tudo bem? O que ele pede? A fração do número de funcionários homens dividido pela relação entre o total de funcionários da empresa, que é H mais M. Ele, na verdade, quer saber isso. Quanto dá H sobre H mais M? E aí, nós vamos substituir no lugar do M, a gente já sabe quem é M. 3H sobre 8. Então, vamos fazer isso? No lugar do M, a gente coloca 3H sobre M e a gente está trabalhando em termos de H dividido por H mais M. Só que aí eu sumi com M e coloquei H. É lógico, eu não sou bobo nem nada, né? E o H vai embora, né? Como você pode já perceber daí, se você colocasse o H em evidência, ia estar um H em cima multiplicando um parênteses, que é 1 mais 3/8 de H, e já cancela o H. Eu ia fazer isso se eu estivesse fazendo a prova do concurso. Mas como eu estou dando aula para você e você quer que eu faça passo a passo, eu vou tirar MMC, fazer uma série de coisas que eu não faria, tá certo? Eu tenho um pouco mais de técnica, eu estou vendo com um H aqui, um H ali, coloco um H em evidência, cancelo o H de cima com o H de baixo, já não tem mais H ali, já tem só o número que é uma dessas respostas aí que eu quero achar. Mas eu posso também fazer passo a passo, ou seja, eu posso tirar um MMC, e o MMC dá isso, né? O MMC é 8, dividido pelo de baixo dá 1, dá 8H, mais de baixo, 8 dividido por 8 dá 1, vezes 3H dá o próprio 3H.
Esta conta dá 11h sobre 8, o 8 passa lá para cima multiplicando o h lá de cima, porque você tem que manter a fração de cima e dividir pelo inverso da de baixo, por isso que o 8 vai lá para cima. E aí você tem 8h sobre 11. E agora eu vou fazer uma coisa que já podia ter feito há muito tempo, que era cancelar esse h. E aí dá quanto? 8 sobre 11 a resposta. Resposta desse exercício é a letra E. Muito bem, 8 sobre 11. Terminamos assim a aula 042, que envolveu o exercício de teoria de conjuntos, frações e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, suas dúvidas e também a solicitação de exercícios eu estou aqui para fazer, certo ou não? Aliás, eu faço exercícios até um pouquinho mais difíceis que esses, e era bom a gente treinar exercícios um pouco de nível intermediário, tá certo? Mas se você tem também exercícios básicos, intermediários ou até difíceis, não tem problema. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!